Catê, vamos lá, minha querida. Uma pergunta para começar, para assim abrir assim com chave de ouro as perguntas, né? Que é uma pergunta de praxe. A gente precisa fazer. O que te motivou a empreender nos Estados Unidos? Quando você chegou aqui, o que você falou assim, não, eu preciso empreender? Quando você vem do Brasil, né? Você vem muito cru. Você não sabe muito como as coisas funcionam, o que te espera, quem tá lá. Então, você vem com toda uma bagagem e com muito desejo de realizar as coisas, mas, de fato, sem saber o que realmente você vai encontrar. Eu sempre me considerei uma pequena empreendedora, né? Porque entre as minhas atividades de trabalho, eu sempre priorizei muito a maternidade. Como eu tive 3 filhos, e sempre muito perto um do outro, então eu tinha o pai dos meus filhos, né? O meu marido, ele sempre viajou, ficou sempre ausente de casa, então não podia estar os dois ausentes, eu sempre procurava manter essa presença. Essa parte de investir, de ser uma empreendedora, foi realmente muito desafiador para mim, aqui na América também, mas no Brasil também. E por que eu tô dizendo isso? Porque quando você chega aqui, embora eu já era uma empreendedora, aqui são desafios diferentes. Exatamente. Né? Mas, sobretudo, da continuidade no que eu já fazia, porque eu já era uma profissional, já era do que eu vivia, já era o que eu fazia, mas também a necessidade, né? Então, a necessidade que você chega aqui de você ser um empreendedor, caso você não era ainda esse empreendedor, ela é eminente, assim, ela vai ficar muito clara para você em muito pouco tempo. Que aqui, neste país, é um lugar de empreendedorismo. Você pode até não ser um empreendedor, mas você vai perceber muito rápido que ser um empreendedor é o que vai fazer diferença no que você vai poder realizar aqui ou não, se você tiver projetos maiores aí. Sim, com certeza. Então, respondendo sua pergunta, foi justamente continuidade, eu acho que a palavra é a necessidade mesmo, porque você chega aqui... Tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa na vida, né? Você precisa trabalhar. Claro. Você veio com uma página em branco, você não tinha clientes aqui, estava começando a conhecer a região, né, para estabelecer aí o seu novo negócio, né? Como que foi para você conseguir o seu primeiro cliente? O que você teve que fazer para começar a atrair os seus primeiros clientes? Então, a parte maior do desafio, eu acredito, dessa parte de empreender nos Estados Unidos aqui, né, aqui onde a gente tá, eu acredito que em todos os Estados Unidos, né, mas eu falo aqui por onde a gente tá, em Utah, eu acredito que seja a dificuldade de todo mundo que chega aqui, existir, né? De repente você não é ninguém, né? Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você era, ninguém sabe nada de você. E a confiança? Como você confiar em quem você não conhece? Então, eu lembro que quando eu iniciei, eu fiquei, assim, muito chocada, porque, por exemplo, eu trabalho com limpeza de pele, né? Eu tenho vários trabalhos, vários serviços, né? E um deles é a limpeza de pele também que eu faço. E eu lembro que quando eu iniciei, tinha gente que me perguntava, qual é o seu protocolo? Nunca respondi essa pergunta no Brasil. Nunca ninguém tentou um agendamento me perguntando qual era o meu protocolo. Uau. Como cliente, né? Você poderia perguntar o seu protocolo se você for dar um curso, né? Mentorar alguém. Mas como cliente, eu falei, gente... E numa outra área também, que é a queratina, né? A gente sabe que as brasileiras amam, então eu queria explorar isso aqui também, dando continuidade ao que eu já fazia. E elas queriam saber por quanto tempo eu ia ficar aqui. Quanto tempo você vai ficar aqui? Você mora aqui? Por quê? Porque as pessoas não tinham confiança, justamente, possivelmente, vindo com experiências difíceis ou experiências ruins que tiveram com outros profissionais, porque eu acredito que também nem todo mundo que vem fica. E tem pessoas que estão a trabalho, mas elas estão de passagem. Ou até se aventurando, talvez, porque tem gente que talvez não era profissional no Brasil. Eu percebo que isso também é uma coisa que acontece em outras áreas e, de repente, chega aqui e sente essa necessidade devido ao desafio de estar em outro país e daí se vê obrigado a aprender e fazer algo, mas ainda não... Tá preparado, né? Não tá preparado, ainda não tinha habilidade ou treinamento adequado para chegar e já engajar no mercado. E eu lembro que isso foi um desafio muito grande, porque realmente até você conseguir pessoas que confiem no seu trabalho, eu acho que esse foi o maior desafio, o primeiro maior. Não existir, né? Eu acredito que o primeiro você não existe, depois você passa a existir em conta-gotas, né? Uma pessoinha aqui, outra ali que te conhece e ouve falar de você. E depois você tem que se provar, né? A sua qualidade, o que você faz. Claro, levando em consideração que dentro de qualquer área da vida a gente não vai agradar todas as pessoas, né? Você não vai alcançar o máximo em todas as pessoas, porque isso é uma perspectiva de visão pessoal de cada um. Mas até você desenvolver uma agenda cheia, até você desenvolver um schedule ali de continuidade para você atender todos os dias, o desafio realmente de as pessoas acreditarem em você.
confiarem legal. no seu trabalho. Se fosse a Caterine chegando aqui agora, como que hoje, com a experiência que você tem, você falaria para a Caterine, ó, estrutura dessa maneira, busca o cliente aqui, faz assim, faz assado. Como que você estruturaria esse seu negócio na área da beleza? Olha, se eu pudesse mudar algo, que é algo que eu já não tinha na época, eu gostaria de ter vindo com um valor maior para investir. Porém, isso também contraria algo que eu também tenho como pensamento de profissional, né? Eu sempre fui uma profissional, eu não comecei a investir no alto nunca, quando eu investi nem aqui, nem no Brasil. Eu comecei simples, pequeno, e eu acho isso também muito válido. Sim. Porque tudo que você faz, que você emprega amor, tempo e dinheiro, aquilo dali vai acontecer. Tudo que você emprega energia, tudo que você emprega tempo e você tem o dinheiro para investir, não tem como aquilo dali dar errado. Se você gosta do que você está fazendo, né? Se você busca um aperfeiçoamento do que você está fazendo para entregar o melhor. Agora, eu não digo nem que eu faria diferente, mas eu gostaria de ter chegado aqui com uma condição, por exemplo, quem me conhece desde o começo, né? Que eu tenho algumas clientes já de algum tempo, você é uma delas, né? Que está comigo há bastante tempo ali, que realiza trabalho comigo. Eu comecei assim na sala da minha casa. Sim. No quarto. Então, para o espaço que eu tenho hoje, que ainda assim eu não sou uma grande empreendedora, né? Eu me considero uma microempreendedora, que para mim já significa muito. E para quem está atrás de mim, eu posso ser relativamente já um sonho. Exato. Assim como você olha para quem está acima de você e é um sonho. Então, a gente está subindo degraus. São degraus, né? Exatamente. Como a gente está subindo degraus, então, comparado a como eu cheguei, hoje, com o espaço que eu tenho, eu já considero um avanço, assim, né? Eu tenho todo o meu espaço montado, uma pequena recepção, os atendimentos todos alinhados. Então, se você chega com uma independência um pouco maior, isso é interessante. Mas essa independência, ela está muito adequada ao seu projeto. Ele pode ser um pequeno projeto. Sim. Ele pode ser um médio projeto, ele pode ser um grande projeto. Quanto maior o seu projeto, vai ter que ser maior o seu investimento. Maior também, creio que a sua organização, né? Sem a sua dúvida. experiência, a sua ousadia também de investir, de colocar a cara para bater, começar a trabalhar com força, porque você foi se adequando aos poucos com aquilo que você foi construindo, né? Exato. E isso foi te deixando confortável a cada step, a cada passo. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, quem me segue no Instagram, no meu Instagram profissional, sabe que eu gosto muito de frases motivacionais. Eu sempre, como eu trabalho com empoderamento feminino, na verdade, eu considero empoderamento feminino, mas empoderamento humano também, como o Bruno comentou, também não atendo só mulheres. E essas mulheres, elas também são ativas nas suas famílias, então é uma extensão, né? Gosto muito de uma frase que fala assim, não é como você faz, não é o que você faz, é como você faz aquilo que faz, aonde faz. Então, como a gente faz é que vai fazer toda a diferença no que você precisa de retorno. O Bruno falou uma coisa interessante da coragem. A coragem, gente, ela é um combustível, não tem como você ser um empreendedor de qualquer nível se você não tiver coragem. Exatamente. Você tem que aprender a dizer sim, porque quando você diz sim, a vida diz sim pra mim, né? Exato. Se você não der o primeiro passo e não tiver essa coragem, não vai acontecer. Exato. Exatamente. O medo sempre vai existir, né? Porque Sempre. se você não tiver medo, você não tem coragem. Né? Exatamente. É como o frio e o calor. Um não existe sem o outro. E eu percebo por pessoas que me perguntam, né? Que sabe que eu atendo muitas pessoas que apreciam. Às vezes até uma surpresa pra mim, porque eu nem esperava aquele comentário e de repente do nada ele surge no atendimento. Ai, Caterine, eu gostaria de fazer isso que você faz. Muitas vezes acontece. Ai, Caterine, eu acho super legal o teu trabalho. Nossa, se eu tivesse teu trabalho, eu mudaria pra outro estado. Tem pessoa que fala isso pra mim. Tem pessoa que chega no meu espaço e fala, mas você vive só disso? Eu falo, eu vivo disso. Isso é o que eu sei fazer. Porque, na verdade, é o meu trabalho, mas o que a pessoa talvez não saiba é que tudo isso houve uma construção, né? Por trás do que eu faço. Tenho tempo de bagagem, o que não significa que também eu gosto muito dessa positividade de quando você está investindo, eu posso ter 20 anos de estrada e uma pessoa chegar com 2 anos e ser maior do que eu. E mais longe do que eu já fui, porque cada pessoa está dentro de um tempo, de um propósito, de uma busca. De um processo. De um processo, de coisas que estão acontecendo na vida dela que não aconteceu na minha, coisas que aconteceram na minha que não aconteceu na dela. O mercado está cheio desses profissionais. Pessoas que... Eu tenho 20 anos de estrada. Também eu vim de uma época que não tinha internet, né? Eu vim de outra época. Quem chegou hoje... Hoje eu tô com 46 anos, tá, gente? Eu tenho minha idade aqui pra vocês. Eu vou fazer 46 anos esse ano. Mas, por exemplo, se você pegar uma pessoa jovem aí com 25, antes dos 30 anos, com gás de investimento, com a internet, essa pessoa ela vai avançar anos-luz à minha frente. Vai longe, né? Mas para todas nós precisou ter o combustível da coragem. Isso aí é eminente, não tem como.